Anomalias cromossômicas estruturais. Integrantes do grupo: Bruna, Bruno, Christopher, Daniela, Olinda e Vitor. Introdução. A maioria das anormalidades de estrutura de cromossomos resulta da quebra de cromossomos seguida por reconstituição com uma combinação anormal. Quebras de cromossomos podem ser induzidas por vários fatores ambientais, por exemplo, radiação, drogas, produtos químicos e vírus. O tipo de anormalidade cromossômica estrutural resultante depende do que acontece com os pedaços quebrados. As duas únicas aberrações prováveis de serem transmitidas de pai para filho são os rearranjos estruturais, como a inversão e a translocação. Translocação é a transferência de uma parte de um cromossoma para um cromossoma não homólogo. Ela pode ser de dois tipos: simples, quando o fragmento quebrado de um cromossomo se insere em outro não homólogo, ou recíproca, quando os segmentos são trocados entre dois cromossomos não homólogos. A translocação não causa necessariamente desenvolvimento anormal. Pessoas com uma translocação entre os cromossomos 14 e 21, por exemplo, são fenotipicamente normais. São chamadas portadoras de translocação equilibrada. Elas possuem uma tendência, independentemente da idade, a produzir células germinativas com um cromossoma de translocação anormal. Pessoas com síndrome de Down têm trissomias de translocação. Isto é, o cromossomo 21 extra fica preso a um outro cromossoma. Isso é chamado de translocação robertsoniana. Neste caso, embora o indivíduo tenha 46 cromossomos, ele é portador da síndrome de Down. Isso acontece em cerca de 3 a 4% dos casos. Deleção. Quando um cromossoma se quebra, uma parte dele pode perder-se, podendo ocorrer nas zonas terminais ou intersticiais da molécula de DNA. A causa é o cruzamento de cromossomas e quebra nos pontos de cruzamento. Aqui se segue uma reconstituição em que um segmento é eliminado. Uma deleção parcial terminal do braço curto do cromossomo 5 causa síndrome do miado do gato. As crianças afetadas têm um grito fraco, semelhante ao miado de um gato, microcefalia, que é a cabeça anormalmente pequena, retardo mental grave e doença congênita do coração. Um cromossomo em anel é um tipo de deleção cromossômica na qual se perderam ambas as extremidades, e as extremidades quebradas se uniram, formando um cromossomo em anel. Esses cromossomos em anel são raros, mas têm sido encontrados em todos os cromossomos. Estes cromossomos são anormais, eles foram descritos em pessoas com síndrome de Turner, trissomia do 18 e outras anormalidades. Microdeleções e microduplicações. Técnicas de bandeamento de alta resolução permitiram detectar deleções intersticiais e terminais muito pequenas em muitos distúrbios. Na análise de rotina, a resolução do bandeamento cromossômico revela 550 bandas por conjunto haploide, enquanto o bandeamento cromossômico de alta resolução revela mais de 1.300 bandas por conjunto haploide. Como estas deleções cobrem vários genes contíguos, estes distúrbios, assim como aqueles com microduplicações, são denominados síndromes de genes contíguos. Dois exemplos importantes são a síndrome de Prader-Willi, que é um distúrbio de ocorrência esporádica associada a uma baixa estatura, retardo mental discreto, obesidade, hiperfagia, que é comer em excesso, e hipogonadismo, que é função gonadal inadequada. E a outra síndrome importante é a de Angelman, caracterizada por retardo mental grave, microcefalia, braquicefalia, convulsões e movimentos atáxicos dos membros e tronco.
Tanto a síndrome de Prader-Willi como a síndrome de Angelman estão frequentemente associadas a uma relação visível da banda Q12 do cromossomo 15. Quando a deleção surge da mãe, ocorre a síndrome de Angelman. Se tiver sido passada pelo pai, a criança recebe o fenótipo de síndrome de Prader-Willi. Citogenética molecular. Vários métodos novos para fundir a citogenética clássica com a tecnologia do DNA permitiram maior precisão na definição, localização e origens das anormalidades cromossômicas. Uma nova tecnologia para a identificação de cromossomos baseia-se na hibridização in situ com fluorescência, por meio da qual sondas de DNA específicas para cromossomos podem aderir às regiões complementares localizadas em cromossomos específicos. Isso possibilita uma melhor identificação da localização de cromossomos e de seu número de esfregaços de metáfases, e até mesmo cultivar células para análise específica de cromossomos. Recentemente, estudos usando sondas subteloméricas em indivíduos com retardamento mental de etiologia desconhecida têm identificado deleções cromossômicas submicroscópicas ou duplicações em 5 a 10% deles. A hibridização genômica comparativa pode detectar e mapear estas alterações em regiões específicas do genoma, e em microestruturas está sendo utilizada para identificar reorganizações genômicas em indivíduos que anteriormente haviam sido consideradas como tendo retardo mental ou defeitos múltiplos no nascimento. Assim, essas investigações têm sido importantes na rotina de avaliação de pacientes com retardo mental. Duplicações consistem em uma parte duplicada de um cromossomo dentro de um mesmo cromossomo ligada a um outro cromossomo ou como um fragmento separado. Duplicações são mais comuns e menos lesivas por não haver perda de material genético. Há frequentemente um efeito clínico sobre o fenótipo, levando a deficiência mental ou a defeitos do nascimento em indivíduos com duplicação cromossômica. Pode envolver parte de um gene inteiro ou uma série de genes. Inversões. É uma aberração cromossômica na qual um cromossomo é invertido. A inversão paracêntrica está limitada a um braço de um cromossomo, enquanto a inversão pericêntrica envolve ambos os braços e inclui o centrômero. Portadores de inversão pericêntrica correm o risco de ter filhos com anormalidades por causa do crossing over desigual e segregação inadequadas na meiose. Síndrome do cri do chá. Esta síndrome é uma anomalia cromossômica causada pela deleção parcial ou quebra do braço curto do cromossomo 5. As principais características são assimetria facial, com microcefalia, que é a cabeça pequena, má formação da laringe, daí o choro lamentoso parecido com miado de gato, hipertelorismo ocular, que é o aumento da distância entre os olhos, hipotonia, que é o tônus muscular deficiente, fenda palpebral antimongoloide, que é o canto interno dos olhos mais altos do que o externo, orelhas mal formadas e de implantação baixa, dedos longos, prega única na palma das mãos, atrofia dos membros que ocasiona retardamento neuromotor e retardamento mental acentuado. Isocromossomos. São cromossomos que se formam a partir de um erro que ocorre durante a meiose ou mitose. Este erro acontece quando o centrômero se divide longitudinalmente e não transversalmente, o que leva à separação dos braços, causando uma deficiência em um e duplicação no outro.